Pergunte ao doutor no programa de hoje. Você percebeu, claro, deve ter percebido, a gente traz muitos médicos aqui no programa, médicos, advogados, traz gente aí para esclarecer vocês. Porque a gente entende que a melhor prestação de serviço que o rádio pode ter é exatamente essa, que é do esclarecimento, né? Quando a gente tem conhecimento, a vida fica mais fácil. E a vida está cheia de possibilidades de conhecimentos, porque com esse mundo moderno aqui, quanta coisa o homem já descobriu e tudo mais. E isso tem que chegar até as pessoas, né? Então, se é um assunto médico, não pode ficar restrito ao médico, tem muito desse conhecimento que tem que chegar até as pessoas também, né? Para elas saberem o que ela tem disponível, para algum problema que ela esteja passando e tudo. E há problemas que são mais reservados para X pessoas, X% da população, não sei o quê. E há outros assuntos que é quase de domínio geral, quase de interesse geral. E é o que nós vamos tratar hoje. Por quê? É nítido que, de alguma maneira, a gente alterou alguma coisa na vida. A pandemia não passou simplesmente, ela deixou aí alguns rastros, algumas sequelas, maiores ou menores, né? E o que a gente nota é que, de alguma forma, ela mudou a vida da gente, os costumes da gente, para mais ou para menos, uns com menos intensidade, outros com intensidade maior, ao ponto de virar um problema patológico, virar um problema até de doença, né? Outros nem tanto, mas incomoda. A ansiedade, por exemplo. Vamos dizer que nós estamos do jeito que era antes. Eu não sei, eu não estou mais como antes. Eu percebo que eu sou mais ansioso hoje. Precisa controlar, precisa às vezes dar um puxão de orelha na gente mesmo. Oh, peraí, você não tem domínio do futuro, calma, vamos viver aqui agora. Mas se deixar, a vida de hoje em dia vai levando a gente a se ocupar de coisas que nem sei se vai acontecer. Dizem que boa parte do que a gente teme exageradamente, fora da base, da dose, nem acontece lá na frente. E a gente se ocupa dela aqui, se mata por causa dela hoje. Então a ansiedade, tristezas, depressão, né? Muitos desses sentimentos que ficaram bem nítidos agora até para os pesquisadores, por exemplo, a Fiocruz anuncia que nos últimos 2 anos o sentimento frequente de tristeza e depressão atingiu 40% dos adultos brasileiros. A sensação de ansiedade e nervosismo foi reportada por mais de 50% deles. Nunca se falou tanto sobre, por exemplo, ansiedade e depressão, isolamento social. Você hoje socialmente é o mesmo de antes? Você restringiu a sua exposição social e tudo mais, né? Então, acho que esse é um tema que vai direto ao interesse de todo mundo, ou porque elas estão assim, ou porque conhece alguém do seu convívio que está assim. Então, nessas horas, qual é o papel da imprensa e do nosso programa? Oferecer subsídios, conhecimento e, quem sabe, esclarecimento que possa ajudar vocês. Por isso que nós trazemos ao estúdio hoje o Dr. Marcelo Teixeira, psiquiatra e colaborador nessa área da psiquiatria aqui no nosso programa. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Dércio. Tudo bom? Tudo bem. Bom dia a todos os espectadores e ouvintes. Muito bem. Aliás, um grande cozinheiro está aqui diante de vocês, né? Muito bem. Tem cozinhado bastante, doutor? Menos do que eu gostaria. Podia ser mais. Podia. Até antes de entrar no assunto e bem a propósito, dizem que como é que eu diria aqui? Um prazer, um hobby, pronto, é muito importante na vida da pessoa. Mas às vezes o hobby é um negócio, eu gosto de hobby, mas gosto de pescar, mas não posso pescar todo dia. Mas um hobby que você tenha todos os dias. Diz que isso aí dá um estado de felicidade muito importante. Cozinhar talvez seja uma das tarefas que não seja tão difícil fazer, né? Mais difícil do que ir pescar ou fazer alguma coisa que é sazonal, só lá de vez em quando que dá para fazer. É verdade mesmo que um hobby, que pode ser o quê? Caminhar, por exemplo. A pessoa gosta de fazer caminhada, aquilo para ela é uma coisa prazerosa. Tem mais que fazer, ou cozinhar. É verdade mesmo que um hobby é tão importante assim, de preferência diário? Sim, Dércio. Ter um hobby, ter algo que distraia fora das ocupações normais da vida da pessoa, né? É muito importante porque agrega prazer, agrega um momento de, vamos dizer assim, de compartilhamento, né?
Você pode pescar sozinho, mas é mais divertido quando você pesca com outras pessoas, Sim, né? sim. E isso tudo, a gente falando aqui de depressão, da tristeza, né? Nós estamos falando dessas pequenas ilhas de bem-estar, que a gente pode cultivar, não é? Nesses hábitos, nesses hobbies, entre outras coisas, não é, Darcy? Que a gente fica pensando que esse negócio prazeroso, um hobby, tem que ser aquelas coisas mais cinematográficas que vão acontecer uma, duas vezes na vida. Aí não dá também, né? É muito pouco, É né? muito pouco, né? A gente tem que ter. Todos nós, ao nos levantarmos todo dia, temos aí podemos experimentar uma sensação assim de um prazer de, puxa vida, eu acordei, me sinto disposto, me sinto bem, vou iniciar minha jornada, seja ela de trabalho, de estudos, e tem ali um pequeno prazer de poder estar realizando isso. Porque quando a gente deprime, Dárcio, isso desaparece do mapa, né? A pessoa depressiva, ela levanta, mas não tem motivo para seguir adiante e não tem a mínima sensação de bem-estar para realizar aquelas coisas que normalmente a gente realiza. E assim a vida perde o gosto, o prazer, né? Tá, mas nesse mundo de tantas oportunidades, o cara percebe isso. Poxa, eu tô acordando sem um propósito, sem nada. Preciso pôr alguma coisa na minha vida. E aí o que ele pensa? Não, para quebrar isso tudo tem que ser um negócio de cinema. Eu vou lá para Tanzânia, vou para, sei lá, para... Ele pensa num negócio gigante. E só isso o faria feliz. Mas isso você não vai ter todo dia. O prazer diário é isso que a pessoa teria que buscar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uns dias atrás estava meio... Enfim, acordava lá, vamos enfrentar a vida, não sei o quê. Hoje, por exemplo, eu acordei, dei uma olhada lá para fora, olhei pro céu, disse, caramba, mas tá tudo tão bem, né? Tem problema, mas tá tudo bem, nada que não resolva. Caramba, eu tenho tudo. Aí entrei nessa onda de pensar na gratidão de eu ter tudo. Rapaz, eu tô feliz, tô aqui trabalhando com o maior prazer. Parece que só de pensar de forma grata, o dia muda. A gente muda. E que coisa, não? E isso é verdade, isso é real. E esse conhecimento, né, de que você exercitar a gratidão te põe em contato com aquilo que sobra na sua vida, com aquilo que está presente na sua vida. O contrário do estado depressivo, onde você fica muito em contato com o vazio, com a falta. Seja a depressão uma depressão existencial, eu vou usar esse termo porque nós estamos falando aqui, na verdade, da experiência da tristeza, não é? Depressão tem a ver com tristeza. Tristeza todo mundo sente, Dárcio. Mas nós aqui estamos preocupados em falar quando a tristeza, ela não é uma tristeza, vamos colocar assim, normal, proporcional aos fatos acontecidos, às perdas da vida. E aí é normal. Sim. Quer dizer, eu estar triste, desanimado, desapontado pela perda de uma pessoa querida, de um parente, isso não é doença. Isso é um estado humano, natural. E a tristeza de verdade qual é, então? Essa que precisa ser cuidada. A que nós nos preocupamos é a doença depressiva. Tá? É aquela que acomete a pessoa, destrói a disposição e a conexão da pessoa com a vida, com as pessoas, e se você vai olhar, ela não é proporcional aos acontecimentos. Há pessoas que deprimem sem qualquer motivo. Do nada, elas começam a perder essa sensação de prazer, de estar conectado na vida, de estar se sentindo capaz, feliz. E aí é só desolação, desânimo, desconexão, indiferença à vida. O tema da depressão ele é um tema muito importante. Nós estamos aqui comemorando o Setembro Amarelo, né, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio, né, campanhas. E você sabe que todo ano a gente vem com esse tema lá da questão da prevenção do suicídio, propondo falar sobre, quebrar o silêncio. Sim. A depressão está diretamente ligada ao suicídio.
Diretamente ligado. Se a gente tem isso em forma de dados, não dá para dissociar. Não dá para dissociar. Não é que todo suicida é deprimido, mas pelo menos 80% dos suicidas têm algum transtorno mental, incluindo principalmente depressão ou outros tipos de doenças mentais. Mas, doutor, outro dia eu vi algo a respeito de depressão. Quer dizer que nós entramos já no tema aqui da entrevista, né? Começamos a falar de hobby, não sei o que mais, e já estamos no contexto do assunto aqui, o que é muito bom. E vi lá que tem depressões que se manifestam de forma diferente. Tem gente que às vezes parece que está feliz, mas até demais. Sabe aquela alegria que... Ou um ânimo assim, sempre exagerado. Nossa, essa pessoa é ligada 24 horas, não? E ela pode ser depressiva daquela forma, que existem várias formas de manifestar, é verdade? Porque o que a gente conhece, a pessoa se isola, fica triste, essa é a depressão que a gente consegue perceber. Existem outros modos de manifestar? Existem outras formas, né, de manifestação depressiva. A gente tem, por exemplo, você está referindo aí, tem pessoas que têm um tipo de transtorno que elas têm uma fase, algum tempo da vida delas, elas ficam num quadro depressivo, desse que você mencionou aí, desanimadas, fechadas, pouco interativas, dialogando pouco, e de repente elas têm uma mudança nesse estado de humor mesmo? E ficam extremamente falantes, dispostas, envolvidas com um monte de coisas ao mesmo tempo, num humor bastante elevado, aparentando uma enorme alegria, um bem-estar, até uma euforia. São os quadros chamados de transtorno de humor bipolar. E, no entanto, ela continua deprimida. E ela não está na fase depressiva. Ela cicla e muda a fase e vai para um polo oposto ao da depressão. Mas porque o organismo, as condições levaram lá, ou ela que falou, agora eu vou brigar com isso e vou virar... Porque é da dinâmica do transtorno. A dinâmica do transtorno faz o humor oscilar de um modo muito acentuado. Todos nós temos pequenas oscilações de humor ao longo dos meses, ao longo dos anos, né? Nós temos fases do ano em que a gente está mais vitalizado, mais animado. Temos fases em que estamos menos. Isso é natural. Só que nas pessoas que têm o transtorno de humor bipolar, essa oscilação ela é muito acentuada, ela é muito intensa e ela se repete em ciclos. Se a pessoa não faz um tratamento, ela fica presa nesse mecanismo de passar um tempo nocauteada, sem conseguir realizar, sem conseguir... E um outro tempo em que ela sai a 1000 por hora e até cometendo atitudes impensadas, impulsivas, muito desinibidas, né? E isso pode trazer problemas, né? Esse é um tipo de transtorno. Aí ela permanece nisso ou ela... Não, isso também passa. E aí ela volta no... Volta ao normal. Volta ao normal e com a lembrança de tudo que fez. E a pessoa fica atordoada, dizendo o que eu fiz na minha vida. Vai se sentir péssima. Sim. Uma ressaca. Exatamente. Até que o ciclo repita-se novamente. Há pessoas que os ciclos acontecem nas mesmas épocas do ano. Tá? Mas existem outros tipos de depressão. Por exemplo, a gente tem um tipo de depressão chamada distimia, que é uma depressão leve, porém crônica. Não incapacita a pessoa tem uma condição de ir para o seu trabalho, mas essa é a única condição dela. Fora do trabalho, ela fica esgotada. Ela não tem vida social, ela evita a interação social. Não é porque tem a dificuldade de interagir, é porque não sente energia. Não tem energia para sair, a vida dela se resume ao trabalho. Tem sentimentos assim de pessimismo, mas não é nada que a impeça de ser produtiva. E aí a distimia ela é menos diagnosticada, porque ela não cria um problema de funcionamento, que nem, por exemplo, a depressão, né, onde o sujeito não consegue trabalhar. A distimia é um outro subtipo de depressão. Né? Nós poderíamos citar, por exemplo, um subtipo que não é muito comum, porque nós somos um povo que vive num país tropical e nós temos muito sol. E essa é uma maravilha em todos os sentidos para nós.
Mas tem povos que vivem em latitudes maiores, países muito frios, em que o que acontece? Eles têm pouca exposição ao sol durante quase 6 meses por ano. O outono e inverno deles é de pouco sol. Lá eles desenvolvem um tipo de depressão chamada depressão sazonal, que é causada, um dos fatores levantados para a causa dela, é a baixa exposição à luz solar. E é verdade mesmo. E não só a questão da claridade. Em locais assim, eu percebi, você fica lá 10, 15 dias num país assim, todo o seu entorno é cinza. Não é? Naturalmente, em função do frio, em lugares frios assim, é um negócio cinza. Parece que meio tenebroso mesmo, né? Sim. E o nosso Brasilzão aqui é esse espetáculo de natureza, né? É verdade. Não é? Mas aí quando a gente coloca em perspectiva a questão da depressão, por outro lado, apesar de sermos um país tropical com esse sol exuberante, nós somos o país com a maior taxa de depressão, de incidência de depressão, de prevalência de depressão das Américas. Tem a ver com a condição socioeconômica das pessoas no nosso Brasil? Com certeza, Daércio. A gente, quando fala assim, a depressão é um transtorno, é uma doença, a gente pode pensar na doença como no modelo, sei lá, da bactéria que entra no corpo, né? E o que causou aquela bactéria entrar no nosso corpo? A gente pensa, não, é a bactéria que entrou no corpo. Mas quando a gente fala de transtornos psíquicos, psicoemocionais, nós temos temos que olhar a dimensão social da pessoa. O nosso psiquismo, nosso funcionamento mental, ele não está separado da cultura, ele não está separado das relações. Então, um processo de adoecimento, ele tem uma causação. Ele tem uma causação que é social, que é cultural, que é política. A cultura modula o como a gente pode adoecer. Não é? Isso tende a afetar essa parte econômica de um... tende a afetar o que as pessoas mais pobres? Sim. É. Sim. A depressão, ela logicamente tem um determinante biológico, né? Porém, ela afeta muito as populações em risco. A gente sabe que depressão é mais comum nos estratos mais pobres, nas populações de migrantes, nas populações de refugiados. Sim, mas existem imagina, né? pesquisas mostrando isso. E os ricos? Não tem depressão? Tem. Apesar daquela velha crença de que depressão é coisa de gente rica, né? Tem pessoas que ainda pensam isso. Só pode se deprimir quem tem a vida garantida. Não é verdade. Não. Né? Pessoas deprimem independentemente, porém, como eu estava dizendo, o fator psicológico, ele está ligado ao cultural, está ligado ao econômico, está ligado ao social, e todos esses fatores eles se combinam para determinar. Até, por exemplo, vou falar aqui uma questão básica. As estatísticas mostram que a depressão é maior em mulheres. E a gente pergunta, mas é certo isso que mulher deprime mais que homem? A doença dá mais em mulher, o transtorno? Aí a gente vai olhar para o fator cultural, não é? A nossa cultura machista, patriarcal, ela dá pouco espaço para os homens manifestarem queixas. Homem aguenta firme o tranco. Tem que ser macho, não é isso? Não pode ficar se reclamando. Então, na nossa cultura, é mais aceitável que a mulher possa fazer esse tipo de queixa no posto de saúde, então no seu médico. Então ela conta. E o homem? E o homem fica aí nessa postura, né, não machista. Posso, eu sou macho, macho que é macho não tem depressão. Aí a gente olha para as taxas de suicídio. Quem se mata mais, Daércio? São os homens. Os homens? São os homens. Os homens se matam mais que as mulheres. Em qualquer fase da idade. De longe. A gente tem estatísticas aí que dá 3 homens para 1 mulher na questão do suicídio. Puxa vida. Mas, e como explicar, então, que eu vi um estudo lá que é mundial, não li com detalhes, mas do pouco que pude entender ali, eles fazem comparativos entre as nações em que os suicídios são mais comuns.
e mostram entre as nações mais ricas mostraram inclusive um estudo de alunos da Harvard que tentaram suicídio comparativamente a alunos da outra grande universidade lá dos Estados Unidos, Yale, como é que chama lá? Yale. Yale, muito bem. Yale é uma universidade de pessoas extremamente ricas, os milionários mesmo, são os que têm seus filhos na Yale. Harvard, ela é um expoente mundial de conhecimento, e ali mistura-se por bolsas e em outros meios as mais diferentes classes sociais entre seus alunos. Na de Yale, logo aquela que é frequentada pelos filhos de milionários. Estou falando de gente que tem dinheiro, tem gente que acha que o cara está com as contas dele meio em dia, ele acha que ele está rico. Estou falando de rico. Aqui em Matão deve ter quantos? Não sei quantos. Que eu falo sempre aqui, que rico você tem que estar na Forbes. Na Forbes tem 360 brasileiros, você é um deles? Você é amigo de um deles? Então você não é rico. Você está ajeitado, está com a vida mais ou menos arrumada aí, está bem, parabéns. Mas então, você vê que Yale é frequentada por essa gente, filho dessa gente. E tem mais registros de tentativas entre os jovens ali do que da de Harvard. O Japão tem alto índice de suicídio e, no entanto, é um país economicamente bem. E nesse caso, como é que faz para explicar? Sim. A gente tem que pensar, são fenômenos complexos, né? Porque existem vários fatores que vão intervir nessa determinação. Quando a gente diz assim que a depressão ela tem uma influência social, cultural e econômica, nós não estamos pensando somente no adoecer em si, mas nós estamos pensando a pessoa deprimida, qual é a rede de apoio que ela tem, qual é o acesso que ela tem a um tratamento, a um acompanhamento. Quando nós falamos de depressão, nós estamos falando de um transtorno que tende a ser crônico, numa parcela, né? Qual que é a condição da pessoa dar seguimento a isso e se tratar e evitar, ter medidas de intervenção para evitar um desfecho trágico como o suicídio. Então você vê que nesses países a questão da distribuição da renda, as questões de acesso à saúde, elas são questões mais garantidas, não é? O sujeito paga um monte de impostos, porém ele tem acesso a serviços, né, de acompanhamento, de tratamento bastante diferenciados. Mas, como eu dizia, existe um elemento biológico na depressão. Tá? As pesquisas apontam aí uma taxa de em torno de 40%, 40% a 50% de influência genética. Quer dizer, se eu estou dentro de uma família onde existem muitos casos de pessoas com depressão, eu tenho uma chance muito elevada de manifestar essa doença. Mesmo que eu tenha um nível socioeconômico muito bom, mesmo que eu esteja na lista da Forbes, né? Não vai resolver. Eu tenho uma grande chance de desenvolver esse tipo de transtorno. Então é essa combinação de fatores que, por um lado, é a genética, mas, por outro lado, são os determinantes psicossociais da saúde mental e do adoecer, que a gente tem que pensar quando a gente vê essas discrepâncias, não é? Porque se a gente pega um raciocínio, a depressão é sinônimo de pobreza, erradica a pobreza, acabou a depressão. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, na pobreza, ele se manifesta pelas dificuldades inerentes de quem está aí numa condição econômica de grana ruim. E na riqueza, esse jovem seria o quê? Falta de propósito. Eu tenho tudo que eu quero eu ganho, Então, seria isso, vazio de não ter mais o que fazer, como se ele viesse ao mundo com tudo feito, pelo menos assim disseram para ele. E eu não tenho que construir mais nada, eu não tenho que fazer mais nada. Pois é, Dércio. Ainda que o sujeito nasça num berço privilegiado, ele vai estar exposto aos mesmos fatores de estresse que todo ser humano vivo está. Quer dizer, a gente tem que dar conta da vida dia após dia, das transformações que vão acontecendo, do desapegar-se
de modelos, paradigmas de funcionamento mental para assumir outros. É assim que você e todos nós deixamos de ser criança, passamos a ser adolescente, e de adolescente a gente vira um adulto jovem. Tudo isso se faz superando estágios do desenvolvimento. E tudo isso tem estresse. Né? Todos nós nos preocupamos com a questão do estar vivo, com as questões ligadas ao sentido da vida, não é? E dessa forma a gente pode viver crises existenciais, quando a nossa vida está vazia de sentido. Ou quando a gente adota sentidos que são os da cultura geral, e esses sentidos não conduzem a significados profundos. Aí a gente fica vazio. Eu estava ouvindo você falando do iPhone 15 agora. Não é? Saiu 20 mil reais, é isso? 20 mil reais. Então, e de repente isso torna-se um objetivo de vida para muitas pessoas. Eu preciso ter o iPhone 15. E ela foca nisso, não é? Para descobrir, depois de muito esforço, muito trabalho, muito endividamento... Quem não sabe daquilo? Que é um fetiche dos nossos tempos. Um startup que, estou exagerando, claro, resolvia. Pois é. Startup, o tijolão, estou exagerando. Mas você entende o valor embutido, o valor social, aí a gente usa a palavra a ostentação, não é? É aí que está o problema, né? E aí é daí que ela tira sentido, mas esse é um sentido que vai sustentar pouco. Mas a sociedade joga muito pesado nesse sentido, né? A sociedade joga muito, cobra do sujeito, se ele permitir essa cobrança, ela joga pesado, porque aí é o seguinte, quem não tem isso aí tá por fora, tá? Aí ele abre lá o Facebook, tá todo mundo festejando, só um momento de alegria, porque ninguém publica perrengue, né? O cara publica lá na praia, lá, né, tá festejando. Tem uma turma que bate foto até de comida, né, e tal. Mas não põe os perrengues. Então, aí vem um outro assunto que eu queria tratar com o senhor, se não é isso. O comparativo. Acho que o grande mal dos dias de hoje, me parece, que é a comparação. Se eu for viver no meu padrão e dizer para mim, minha vida vai estar boa se eu estiver aqui, com um telefone simples, mas que resolve meu problema, com não sei o quê, Se eu eleger isso tudo, uma vida simples, com o essencial como o mais importante, eu vou viver bem. Mas a hora que eu olho os outros como tá, os outros que a gente fala, né? Aí os outros tá com um carrão novo, os outros tá com o último modelo de celular, os outros tá com o melhor tênis, os outros tá com o melhor... Aí eu começo a achar que aquilo que para mim bastava é uma porcaria, eu preciso correr atrás do que os outros têm. O maldito comparativo, quando a gente começa... E parece que esse jogo é muito pesado na cabeça da pessoa, não é não? Sim. E eu fico pensando, Dércio, o quanto desse jogo que você está mencionando aí, tem condições de sustentar a subjetividade de cada um. Eu penso, Dércio, que no momento... Eu penso sobre a morte, tá? Eu penso, esse é um pensamento ao qual eu dedico algum tempo da minha vida, mesmo antes de começar o processo do envelhecimento, que eu estou chegando aí nos 60 quase. Eu penso que no momento da morte, a gente vai ter na nossa memória, assim, a quantidade de bem que eu pude fazer, as pessoas que no meu coração estão conectadas comigo, o bem que eu pude fomentar, criar, as condições favoráveis, a ajuda. Eu vou com certeza ter a lembrança de pessoas. Nessa hora, realmente, se teve celular de 20, de 15... Nem vai lembrar. De carro disso, casas daquilo... Não vai lembrar. O que eu posso fazer com isso nessa hora? Não é? Quer dizer, eu não vou me despedir dos objetos. Eu não vou me despedir dos bens, né? Eu vou me despedir das pessoas, não é? E aí eu acho que é uma outra qualidade de valor que nós temos que pensar. Valores que sustentem a nossa subjetividade, o nosso ser. Mas o que o senhor está dizendo de fato é isso mesmo. E se a gente pensar bem e ler, lá do tempo do estoicismo, os grandes pensadores da Grécia,
de Roma, nós vamos ver que há 2000 anos atrás, ou até mais que isso, eles tinham essa mesma receita, que é a receita da felicidade até hoje, mas nós não aprendemos filosofia, né? Isso não é ensinado. E a gente fica padecendo aqui por não conhecer o passado, né? A receita já é, ó. E é bem isso mesmo. Só que o jogo mercadológico, o jogo tecnológico, o jogo é pesado em cima daquilo. Você tem que ter tal coisa, senão você não é feliz. O problema é que o planeta já não sustenta mais isso, né, Darcy? Esse jogo ele tem um custo, né? Produção interminável e sem limites, consumo interminável e sem limites. E o planeta tem recursos esgotáveis, né? Ele não é uma fonte. E aí desperta, ao mesmo tempo, essa consciência, né? Quando a gente vê alterações climáticas, quando a gente vê... É tudo isso que está... Custando esse jogo. Não é brincadeira, não. Gente, vamos tratar já em seguida sobre ansiedade também. E ansiedade que parece estar mais acentuada nos últimos tempos. Já falamos aqui sobre ansiedade em outra entrevista. Foi dito que ser ansioso até um limite é muito bom, porque você cria defesas para você está se prevenindo de algo que pode acontecer, mas dentro de uma razoabilidade. Mas não é dessa ansiedade que nós estamos falando, porque depois da pandemia parece que os níveis subiram. E a gente está se ocupando de coisa que, ó, estragando o dia de hoje, porque você está preocupado com o dia de amanhã, que você nem sabe se vai estar vivo. Vamos tratar sobre isso em seguida, porque disso também deriva uma série de consequências. E depois eu quero saber se entre elas está a própria depressão, sobre a qual falávamos. De gente que começou com ansiedade, e culminou com uma depressão. Ansiedade. Nunca se vendeu tanto remédio para isso, pelo que eu percebo. Eu fui numa loja de produtos homeopáticos, tinha uma estantezinha lá e tinha um produto para cada coisa. Depressão, dor de cabeça, sei lá o que. Quando eu olhei o casulo do remedinho lá para ansiedade, não tinha mais à venda, esgotou. Daí eu concluí, falei, só pode estar vendendo demais isso aqui. A ansiedade mudou mesmo depois da pandemia, doutor? Sim, Darcy, os índices, né? Durante a ocorrência da pandemia, a gente já tinha pesquisas sondando isso. E mesmo com a decretação do fim da pandemia, né, a Organização Mundial de Saúde já decretou, né, esse fim, e a gente conseguiu, graças à vacina, a redução dos danos, né, que a pandemia causava. O vírus está aí, as pessoas estão pegando ainda o vírus, porém, agora com a proteção da vacina, os danos são muito menores, infinitamente menores, né? Mas a ansiedade, que é essa velha companheira nossa, porque desde que existe ser humano, ou melhor, até antes dos seres humanos, né, os primatas, mamíferos, eles têm ansiedade, né? Todo mamífero tem ansiedade. É a ansiedade da zebra em relação ao leão, sim. não é? Só que ali a ansiedade ela está ligada a uma sobrevivência. Isso é normal. Na nossa forma humana, não. A gente começa a antecipar o risco. E o nosso corpo vai entrando numa reação ansiosa. Eu quero ter controle daquilo que pode acontecer, então deixa eu me preparar e me ocupar disso agora. E nessa questão, isso pode virar uma coisa muito forte, muito intensa. As pessoas confundem muito depressão com ansiedade, né? É muito comum essa confusão. A pessoa chega, às vezes, no consultório do psiquiatra e diz assim, eu estou muito depressivo. Aí a gente pergunta, de que jeito? Aí ela fala assim, eu estou muito preocupado, eu estou sentindo medo, eu estou tendo fobia, eu tenho pânico e eu estou com muita depressão. Aí eu entendo que a pessoa está falando depressão, mas na verdade ela está ansiosa. Por quê? Preocupação, antecipação, pânico, medo, isso tudo é ansiedade, né? Frequentemente, a gente tem uma associação entre sintomas ansiosos e sintomas depressivos, né? A pessoa chega e fala assim para o médico, olha, eu estou desanimado, estou sem energia, cansado, não durmo direito, perdi peso, não estou conseguindo trabalhar e estou muito preocupado com isso. A preocupação me tira o sono. Você vê aí, tem uma combinação de elementos ansiosos com sintomas depressivos, né? E a gente tem só depressão
sem ansiedade. Que aí a pessoa chega com aquela queixa de esvaziamento, de perda do interesse, Tristeza, de perda dos apetites, né? A gente avalia na depressão os chamados 3 apetites. Que são? A alimentação, o sono e a libido. Sexo. Né? Ah, E né? normalmente a depressão diminui todos eles. As depressões típicas, né? Tem depressões atípicas, onde você tem, por exemplo, aumento de apetite. Mas aí você já vai começar a pensar em outras possibilidades diagnósticas, né? Então, depressão existe sem ansiedade. Ansiedade existe sem depressão. Porém, é comum a gente encontrar uma sobreposição. Agora, uma pessoa que é muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa, pode chegar a desenvolver? Pode. Ela pode chegar a ter um transtorno do tipo ansioso-depressivo, né? Que vamos entender assim como um processo de esgotamento. É tanta preocupação, é tanto pensamento um atrás do outro, é tanta possibilidade de ocorrer algo na mente da pessoa ruim, que a pessoa vive assombrada pelos próprios pensamentos, não é? E passa a ter medo daquilo que pensa. Se você pensar bem assim com cuidado, qual que é a origem do medo, né? O medo é o medo dos próprios pensamentos. Quando apaga a luz, eu tenho medo. Medo do quê? Do que surge na própria mente, na minha cabeça, que pode estar atribuído ao escuro. Mas é o medo da mente. A pessoa tem uma relação com a própria mente que é uma relação de estar sendo perseguida pelos pensamentos. Isso é pura ansiedade. Ansiedade também. Ansiedade. De novo ele está se ocupando com o que pode ser. Exato. E aí a gente tem assim, quando existe uma participação muito grande do corpo na hora da ansiedade, a gente diz que é uma angústia. O que é isso? É aquela pessoa que fica ansiosa e começa a ter palpitações no coração, falta de ar, aperto, pressão no peito, uma sensação de uma coisa apertada aqui, nó na garganta, vontade de chorar, vontade de ir ao banheiro para número 1, número 2. É mesmo? Aumenta? Aumenta. Tudo isso, tremores. Olha, né? O que faz a cabeça no corpo da pessoa. Palidez, a pessoa fica pálida, perde a cor, os lábios, a pessoa tem calafrios, sensação de calor, de frio. Tudo isso é ansiedade indo para o corpo. A gente fala que é angústia. Desencadeia no organismo. Desencadeia uma reação física, né? Por quê? É no corpo que a ansiedade é vivida. Olha lá. É no corpo. E aí ela se reflete na mente. E aí ela fala de cara, eu tô depressivo. Aí a pessoa pode, às vezes, achar que isso é depressão. E pode não ser, pode ser a ansiedade que está fazendo isso. Isso é ansiedade. Agora, isso, mantido no tempo, todo dia a pessoa tendo isso aí... não, né? Aí deprime. Porque às vezes tem. Uns dias atrás eu estava muito ansioso, tudo. Para acordar de manhã, às vezes, ainda comentei com o Adalberto aqui, né? Rapaz, hoje eu comecei a chorar lá em casa, do nada. E por razão que eu nem sei qual é. Eu estava de um jeito que eu chorava no comercial do Tio da Suquita. Eu chorava ouvindo o pagode do Zeca Pagodinho. Quer dizer... do nada, por nada. Mas aí ficou lá 1, 2 dias, mas já mudou já. Então, não é essa coisa perene aí. Aí quando a coisa longa, aí já pode pensar em que não é ansiedade mais não, né? Sim, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar ansioso em algumas circunstâncias, é natural. Se a gente está tendo uma perda, seja ela uma perda concreta ou uma perda simbólica, não é? A gente vai sentir tristeza, mas isso vai passar com o andar do tempo, não é? A questão é quando isso vira um padrão mantido. Aí o bicho pegou. Sim. Todo dia a pessoa levanta e está lá aquela sensação na mente dela. Aí é duro. Aí é terrível. Tem perguntas aí? Alberto, Felipe? Tem sim, Darcio. Vamos a ela, então? A Juliana pergunta o seguinte. Oi, Juliana, bom dia. Ela fala que ultimamente, principalmente na parte da tarde, vai dando uma tristeza e vontade de chorar e tem aumentado. O que pode ser? Fim da tarde, hein, doutor? Sim. O horário é sugestivo, não, para isso? As pessoas que têm depressões, a chamada depressão maior, depressão endógena, depressão melancólica, normalmente elas têm um grande mal-estar logo pela manhã. De manhã? Elas levantam e sentem de novo toda aquela experiência, né, que é psíquica, que é física, do corpo que não quer iniciar. Tá? Mas existem padrões de ansiedade, normalmente depressão
de base mais ansiosa, a pessoa está funcionando, está trabalhando, está estudando, mas ela vai acumulando um cansaço. E aí, no fim do dia, se manifesta em forma de tristeza. Aliás, o fim do dia, ele é um gatilho para não só depressão. Né? Muitas pessoas, por exemplo, a doença de Alzheimer, é muito comum cuidadores referirem que os seus cuidados, né, os seus protegidos, manifestam uma piora no fim da tarde. No fim do dia? Por que o fim do dia, doutor? Então, essa é uma coisa que é estudada, não é muito bem entendida. Tudo que tem um monte de explicação, né, na verdade, não consegue chegar na raiz da questão. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu escuto o sino da igreja tocando a Ave Maria às 6 horas, me dá uma tristeza, uma melancolia. É claro que nesse fenômeno existe uma série de determinantes da própria história pessoal da pessoa, né? Ligada ou não à sua religiosidade, ligada ou não à sua história de perdas na sua vida. Quer dizer, é um conjunto de significados. Mas essa coisa do fim do dia, ela é algo que chama atenção. Mas não tem a ver, por exemplo, o que o senhor estava dizendo lá com o hemisfério norte no inverno? O fim do dia aqui, a claridade vai sumindo. Às vezes até o ambiente e a claridade, né, da noite que chega, pode ser então, não é? Como a gente tem muito sol aqui o tempo todo, a depressão sazonal ela é rara. Ela é uma ocorrência rara aqui, entre nós. O que não quer dizer que se, por exemplo, nós nos mudamos lá para a Escandinávia, a gente não possa vir a desenvolver. Tá? Mas nessa questão aí do estado do mal-estar, ou da depressão, ou da tristeza, que vai chegando no fim do dia, né? Tem muitas explicações. Eu fui aluno do Daniel Munduruku, que é um indígena filósofo, né? Ele foi meu professor na Unicamp. E ele dizia que não resta nenhuma dúvida de que o grande medo do indígena é a escuridão da noite. Principalmente no indígena que não está vivendo com energia elétrica, entende? Daquele que vive na natureza. O grande medo é o medo da noite. E talvez isso seja, estou levantando aqui uma perspectiva histórica, né? Talvez isso seja um traço de uma herança. Dessa herança, né? Que o cair do sol era o encerramento das atividades. Sim. Todo mundo para dentro de casa, dormia-se cedo. Cedo, acordava quando o sol nascia. Exatamente. Antes dele. Ou antes. Luz de lamparina, não é? Luz de combustível. Era assim que se vivia. Vai saber se não é por isso, né? Mais algum mais velho? Tem assim, a Sônia Maria, ela fala que o filho dela tem 15 anos de idade, doutor, e que depois da pandemia ele não tem mais vontade de sair de casa. Ela vive insistindo, mas ele não gosta mais de sair de casa. E aí? Esse é um fator, né, Laércio? Muita gente. A gente está lidando no consultório com muitas queixas desse tipo. Não só no caso de adolescentes, crianças, mas no caso de adultos. As pessoas chegam dizendo, olha, eu me isolei totalmente e eu não consigo voltar. E para alguns nem é mais o medo de se infectar, de pegar a Covid, não é mais isso. Algo desencadeou na pessoa e ela está tendo uma espécie de angústia ou ansiedade social, que é essa sensação de mal-estar quando está em grupamento. A ansiedade social ela é muito menor quando você está no meio de gente conhecida. Quer dizer, você vai e encontra a sua família, são pessoas que você conhece. Até aí. Tudo bem. Mas aí alguém te chama para uma reunião com um grupo de pessoas que você conhece pouco. Não vai. Imediatamente você tem uma sensação de aversão e de dizer, mas eu não vou, eu não suporto isso. Ah, entendi. Essa manhã, então, fique atento se a questão dentro da relação da família for de um jeito, mas se ele se nega, sobretudo a essa exposição a novas situações, aí vamos procurar um médico, começar a dar uma observada melhor. Seria o caso, né, doutor? Sim. A ansiedade social, quando se manifesta na infância, ganha uma face que nós chamamos de fobia escolar.
Quer dizer, a escola é o lugar da socialização. Então, a ansiedade social se manifesta por uma reação muito aversiva de ficar na escola. Gente, podemos ir, Adalberto? A última aqui, a Maria pergunta, doutor, se esses medicamentos homeopáticos resolvem no caso de ansiedade. Sim, nós temos que ver o nível da ansiedade, tá? Em níveis iniciais de ansiedade mais leve, fitoterápicos funcionam, homeopáticos funcionam bem, podem dar uma boa solução. Tá? Mas se a pessoa já está naquele nível de alteração dos 3 apetites, né? Alterou o apetite alimentar, alterou o sono, baixou a libido, a pessoa está se arrastando, chora, tem crises, aí nós estamos diante de quadros mais graves de depressão e ansiedade. É interessante passar por uma psicóloga e ver... Começa por uma psicóloga. Sim. Tá. Fechou. Doutor, foi ótimo, embora o assunto não seja tão agradável assim, mas ele está aí. E é por essa razão que, então, agora eu posso dizer, foi ótima, como todas as entrevistas aqui com o Dr. Marcelo, esta aqui também se converteu num grande momento e oportunidade aí para a gente aprender mais e até se identificar com essas situações todas e perceber se isso que está acontecendo com a gente está dentro desse normal, que pode mesmo acontecer ou se já extrapolou. E aí cada um tomar uma decisão aí em relação a se curar. Obrigado, doutor, mais uma vez, bom dia. Eu que agradeço, Daércio. Nós que agradecemos aqui, o sempre presente, o nosso consultor aqui nos assuntos de psiquiatria, doutor Marcelo Teixeira, psiquiatra.